Tá no ponto? Vamos acompanhar. Júlia Couveia, vamos lá. A maioria dos deputados do PT prefere votar no Ciro do que em outros candidatos, a não ser que eles tenham um candidato do próprio partido. Eles dizem para mim com muita tranquilidade. Então, todos já estiveram com o senador Ciro, todos já conversaram, inclusive os da Câmara Municipal também. Então, eu acredito que o Ciro tem esse trânsito político, todos acreditam na palavra do Ciro, que é muito importante isso para um político, e o Ciro ajuda todos os prefeitos, independente de cores partidárias. Então isso faz com que ele, numa eleição dessa, ele tenha sempre o primeiro ou o segundo voto. Eu queria, porque tem muito assunto, a gente dá uma pincelada rápida aí essa matemática, vocês enxergam essa matemática? Começar aqui agora com o Ezequiel. Você enxerga essa matemática, Ezequiel? Quer dizer, o senador, a pesquisa nós mostramos aqui da Paraná Pesquisas, mostrou isso, né? Colocou na tela isso. Essa ligação de São Paulo só pode ser do PCC, para dar golpe. Essa matemática de Ciro Nogueira tem os votos da oposição dele, os votos dele, e votos da base governista. Ou seja, ele teria nessa soma mais votos do que os seus concorrentes. É isso mesmo, Douglas. Olha, o que eu coloco aqui na matemática? Agora, em entrevistas recentes do senador Ciro Nogueira, ele cravou que dos 65 prefeitos que o PSD fez no ano passado, pelo menos 50 deles são aliados dele, também agora durante o próximo pleito eleitoral que vai acontecer. Ou seja, o que isso quer dizer? Até porque a gente observou que prefeitos que eram do Progressistas acabaram se migrando para o PSD e também para outras siglas da base governista, mas apesar de estarem ligados a partidos do Palácio de Karnak, ainda são fiéis escudeiros do senador Ciro Nogueira, da mesma forma como a gente observou após o resultado das eleições também, onde cerca de também 50 prefeitos do Partido dos Trabalhadores estiveram ali numa rodada de negociações, de diálogos, reuniões com o senador Ciro Nogueira. Então, apesar então do senador Ciro Nogueira, o progressista, melhor dizendo, sair ali com em torno de 30, quase 40 prefeitos no último pleito eleitoral, ele possui também um grande aporte de prefeitos que são da base governista. E aí é importante a gente ressaltar justamente isso, que o senador Ciro Nogueira, apesar de fazer seus diálogos na oposição, ser um defensor ferrenho do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, possui sim altos diálogos, altos encaminhamentos também com aliados do Palácio de Karnak. Então, tudo isso pode sim ser resultado, reverberar no próximo pleito eleitoral, que podemos sim ser surpreendidos com prefeitos da base governista e declarando algum tipo de independência durante a chapa majoritária. Mas isso tudo, o governador Rafael Fonteles vai prezar por essa união da base. Até mesmo o senador Marcelo Castro, a qual conversou com a gente hoje, justificou que essas indecisões, essas indefinições sobre a chapa majoritária do ano que vem podem também estar prejudicando os eleitores, prejudicando isso nessa questão dessa ampliação de votos da base governista e, claro, auxiliando também a conjuntura política da oposição. Mas o senador Ciro Nogueira, sim, possui tanto aliados do Partido dos Trabalhadores, PSD, como também do seu próprio partido, que é o Partido Progressista. Ou seja, creio eu que ali nas contas ele pode sim passar de mais de 100 prefeitos, e o que pode auxiliar muito nele para que possa conquistar mais votos no próximo pleito eleitoral. A matemática é essa, Natan. Quer dizer, porque assim, vamos lá, todo mundo é a primeira opção de algum eleitor e segunda opção de outros eleitores. É assim, são dois votos. Fora aqueles eleitores que vão votar branco, nulo, enfim. A questão é saber o seguinte: quem é oposição não vota em Júlio César e nem vota em Marcelo Castro. Vota em Ciro Nogueira. Né? É isso. A questão é, a base, os prefeitos da base governista, que são a maioria, eles nunca perderam a relação com o senador Ciro Nogueira. Nunca. E o senador Ciro Nogueira continuou mantendo essa base, com emendas, com projetos, com recursos. Então, ele tendo esses votos da oposição, quase todos, praticamente todos, e ser, em alguns casos, primeiro voto dos deputados, dos prefeitos da situação, segundo voto de outros prefeitos da situação. Você acha que ele soma mais do que os outros, do que Júlio, do que Marcelo?
Sem dúvidas, Douglas, o senador Ciro Nogueira sai na frente nesse quesito, né? Mesmo com o rompimento com o Palácio de Karnak, ele conseguiu manter uma boa relação com os prefeitos, né? Por ser um senador municipalista, né? Tem essa boa relação, inclusive recebe até mesmo prefeitos do Partido dos Trabalhadores e outros partidos da base aliada do governo e ajuda com destinação de recursos, emendas. Nos últimos anos, Ciro Nogueira, por ser um dos líderes do chamado Centrão, ganhou também uma notoriedade, um bom trânsito nos ministérios e consegue, então, destravar algumas situações para os municípios. Um outro ponto que beneficia Ciro Nogueira, eu não sei se os colegas vão concordar, mas é essa indefinição na parte da base aliada do governador Rafael Fonteles. São 3 partidos que vão brigar por espaços na chapa majoritária. PT, naturalmente, tem aí já o governador Rafael Fonteles, o MDB, que quer manter as suas 2 vagas, a de vice-governador e de senador com Marcelo Castro, e o PSD, que busca pleitear uma vaga no Senado. A bancada estadual do PT e a bancada federal, os deputados estaduais e deputados federais se reuniram na semana passada, e uma das pedidas é ampliar também esse espaço na chapa majoritária. Os petistas querem um nome para vice-governador ou a segunda vaga para o Senado, colocando aí Você está falando que o deputado do PT se reuniram para reivindicar ou a segunda vaga no Senado ou a vaga de vice. A vaga de vice daria chapa pura. Não, mas aí é que está. Há um debate se esse nome vai ser alguém ligado ao governador Rafael Fonteles, um Rafa Boy, né, como ficaram conhecidos os aliados mais próximos do secretário. Eu não tenho nenhuma dúvida. O PT quer essa vaga, o PT raiz, né, a bancada do PT na Assembleia e na Câmara dos Deputados se reuniu e reivindica esse espaço, ou a segunda vaga de senador. Toda essa indefinição acaba beneficiando o senador Ciro Nogueira, porque, inclusive, alguns deputados do Partido dos Trabalhadores já têm admitido a possibilidade de direcionarem votos a Ciro Nogueira diante desse impasse, principalmente com o PSD. Há uma insatisfação muito grande dos deputados do PT com esse trabalho de articulação política que vem sendo feito pelo deputado Georgiano Neto nos últimos meses, de buscar lideranças no interior do Estado, fortalecer a base do PSD, e isso gerou algumas insatisfações, né? Os deputados, inclusive, acusam o Georgiano de tomar as bases aliadas, né? Se é que é possível dizer que isso pode acontecer, porque os líderes políticos, enfim, têm a liberdade de aderirem a quem quiserem, mas, de fato, há uma animosidade. E todo esse cenário, Douglas, acaba beneficiando o senador Ciro Nogueira, que, apesar de ser um nome da oposição, tem um bom trânsito com todos os prefeitos, com os deputados estaduais. Hoje se reuniu, como nós falamos mais cedo também, com os vereadores aqui da capital. Então, isso acaba fortalecendo o senador Ciro Nogueira nesse pleito, né? A indefinição na base do governo traz benefícios a Ciro Nogueira. João, a conta é essa de relação ao... E aí fazendo também, computando aí com o deputado federal Júlio César, o deputado federal Júlio César pontuaria mais na oposição do que o senador Marcelo. Exato, Douglas. Tem algumas variáveis, né, que precisam ser inseridas nessa discussão. Por exemplo, a eleição nacional vai ser polarizada, todo mundo sabe. Lula contra quem? Provavelmente algum candidato do ex-presidente Jair Bolsonaro. A situação para ele mesmo, Bolsonaro, é muito difícil no que diz respeito à candidatura, mas obviamente que alguém que ele colocar vai ter praticamente a mesma força política. E aí como é que fica o comportamento de Ciro Nogueira, que nos últimos anos teve um alinhamento direto com Jair Bolsonaro? Outra questão, a gente sabe que o voto para senador é muito casado com o voto do candidato a governador. Candidato a governador forte, puxa o candidato ao Senado para cima. Candidato a governador frágil, puxa o candidato a senador para baixo. Essas variáveis são importantes na eleição para o Senado. Agora, quando a gente vê o perfil, e aí eu queria chamar a atenção para esse fato, quando a gente vê o perfil de Ciro Nogueira, de Júlio César e de Marcelo Castro, a gente tem perfis muito parecidos no que diz respeito à manutenção das bases políticas. Ciro Nogueira tem a tradição de manter fiel às suas bases, porque dá atenção aos seus prefeitos,
a base política no interior. Uma característica muito parecida com a de Júlio César, né? E a do deputado estadual Georgiano Neto. A gente ouve muitas críticas, às vezes, dos outros deputados ao modelo de fazer política de Georgiano Neto. Muita gente diz, Natan, que é um modelo de política muito agressivo, e ele sempre responde assim: olha, não tem agressividade nenhuma, tem trabalho. A gente dá atenção para o prefeito, e aí muitas vezes, às vezes um prefeito vota em um deputado, mas não observa ali que está tendo assistência e acaba nos procurando. Então, é claro, é um jogo muito parecido, é um perfil muito parecido de Ciro Nogueira, Júlio César e também de Marcelo Castro, já que os três são políticos tradicionais aqui no Piauí. Agora, Ciro tem uma facilidade muito grande de conversar com os prefeitos do Partido dos Trabalhadores, com os deputados estaduais do PT, embora tenha aquela ala mais ideológica, né, petista raiz, que hoje tem certas restrições a Ciro Nogueira. De repente, num contexto de campanha eleitoral, onde todo mundo está querendo se salvar, se observar um apoio, uma estrutura política, é claro que vai sentar para conversar. A gente sabe que isso tem potencial para fazer, né, as lideranças mudarem ou direcionarem o voto, principalmente o voto de senador. Como eu já disse aqui, é o cargo político mais distante da população. É um cargo em que normalmente o voto tem um atravessador, que é um vereador, é um prefeito, enfim, é um deputado, porque é um cargo que fica muito distante do eleitorado. Então, normalmente as pessoas optam por votar em um senador por indicação de alguém. Provavelmente é o último cargo em que o eleitor decide em quem votar, né? Decide ali nos últimos dias antes da eleição, porque existe essa distância do cargo de senador para a base da população. Exatamente. E ainda são dois votos. Então, naturalmente, o cidadão pode até ter a preferência por um, mas o segundo ele vai escolher lá na reta final das eleições. Acho que esse cenário facilita o cenário para Ciro Nogueira pelo perfil de construção de diálogo que ele sempre manteve com os líderes políticos do Piauí.